Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer a segunda dobradinha e essa dobradinha de hoje vai ser com dois filmes que falam sobre vício de drogas em adolescentes. Um deles se chama Ben is Back e o outro se chama Beautiful Boy. Então é bebê, bebê. Fácil de lembrar. Então, gente, vamos lá. Vamos para os aspectos técnicos desses filmes, coisas que eu vou super colar pela internet para saber dizer direitinho as coisas para vocês. Ben is Back foi escrito e dirigido pelo Peter Hedges. Para quem não sabe, o Peter Hedges é pai do Lucas Hedges, que é o ator que aparentemente está em quase todas as resenhas que eu venho fazendo ultimamente. Ele fez Boy Erased, ele fez agora Ben is Back e ele fez Mid-90s também. E como eu já falei nessas outras resenhas, ele é um excelente ator e não fugiu à regra dessa vez, também está maravilhoso. O filme também é estrelado pela Julia Roberts, pelo Courtney B. Vance e pela Catherine Newton. Para quem não conhece a Catherine Newton, vocês devem assistir Blockers. Tem uma resenha aqui no site sobre esse filme. É um filme que eu acho extremamente de vanguarda, um filme progressista e feminista, o que é muito raro nesse tipo de filme de adolescência americano. Então eu acho que vale a pena dar uma chance para esse filme. Ok, mas voltando ao tema daqui de hoje, Beautiful Boy foi dirigido pelo Felix van Groningen, que é um diretor belga. O Felix van Groningen foi convidado pelos produtores do filme, a Didi Gardner e o Jeremy Kleiner, para poder fazer parte do projeto. Eles tinham lido os livros, porque o filme foi baseado em dois livros, um escrito pelo pai e o outro escrito pelo filho. Então é o ponto de vista de ambos os personagens principais da história, o que é muito interessante. Eu acho que isso é que faz o filme ser tão original e interessante e intenso e denso. E aí depois que eles convidaram ele para participar, ele leu os dois livros, tanto do David Sheff quanto do Nick Sheff, e escreveu o roteiro junto com o Luke Davis. Ele fala que ele não queria escrever esse roteiro porque ele já tinha feito, acho que Candy. Ele não queria ficar conhecido como uma pessoa que escreve filmes sobre drogas, sobre vício, mas logo depois o Philip Seymour Hoffman morreu de overdose e era um amigo, era uma pessoa que ele gostava muito, e aí ele percebeu que essa história precisa ser contada e é importante e eu acho que eu posso ajudar nisso. Beautiful Boy conta com a presença de vários atores muito bacanas, mas eu queria destacar os dois nos quais a história se foca. O pai é interpretado pelo Steve Carell e o filho é interpretado pelo Timothée Chalamet. Então agora que eu já me livrei dessas informações um pouco mais técnicas, vamos para o que me interessa mais, que é o conteúdo do filme. Começando pelo Ben is Back, que foi o filme que eu vi mais recentemente. Eu tinha curiosidade porque, como eu falei, eu gosto muito do trabalho do Lucas Hedges e gosto muito da Julia Roberts também. E me interessei sem saber nada sobre o filme. Eu nem sabia que tinha a ver com vício de drogas nem nada. E o filme começa com um menino chegando numa casa, tentando entrar, e ao mesmo tempo você tem a Julia Roberts com os 3 filhos dela no carro indo para casa e você, se você nunca ouviu nada sobre o filme, parece que o menino tá tentando meio que entrar, sabe, sem ter permissão. Só que assim que ela chega e vê ele, ela vai correndo abraçar ele e fica muito feliz, e você vê que ele é o filho dela, que tá passando um tempo em reabilitação por causa desse vício de drogas dele. E desde o primeiro momento em que ele chega, ele gera uma instabilidade na irmã mais velha, que é interpretada pela Catherine Newton. E por que ele gera esse tipo de inquietude nela? Porque eventualmente você vai descobrindo ao longo do filme que essa pessoa que a gente está vendo agora, super fofa, graciosa, simpática, não era a pessoa com quem eles vinham convivendo há um tempo atrás. Ele ficou muito viciado, fez diversas coisas como roubar, como sumir sem dar satisfação, como ser violento, como quase ter uma overdose dentro de casa. Então a família como um todo já estava muito desgastada e sofreu muito com esse tipo de coisa. Então a presença dele gera um certo desconforto e não permite com que eles fiquem tranquilos, porque é como se ele tivesse que ser vigiado o tempo todo. Mas porque, por mais que eles amem muito ele, eles sabem que uma pessoa viciada não é muito confiável, que é uma linha muito tênue entre não estar usando e estar usando. E isso é mostrado, eu acho que de uma maneira muito interessante, porque você tem a mãe
que tá muito feliz por ele estar lá e que, de certa forma, é a pessoa que expande mais os limites daquela presença dele, vendo mais a parte boa do que talvez as partes negativas. E o marido dela, que não é o pai de sangue dele, mas que já vem sendo o padrasto dele há muitos anos, e a irmã mais velha, tem uma consciência muito ativa, muito presente de tudo que eles sofreram nesses últimos anos por causa da presença dele e ficam no modo de alerta o tempo todo. E é muito bom porque você conhece ele dessa maneira super saudável, muito tranquilo e super brincalhão com os irmãos mais novos dele. Parece que ele tá bastante em controle daquela situação. E ao longo do filme você vai vendo que isso não é totalmente verdade. Existe sim motivo para ficar preocupado e que existe sim um risco muito grande dele cair de novo nesse buraco. E determinadas coisas vão acontecendo que forçam ele a confrontar esse passado dele. Ele, quando estava nesse momento de vício, prejudicou muitas pessoas, participou de muitas coisas ilícitas e acabou criando um certo passado que volta atrás dele e que faz com que essa estabilidade emocional seja ameaçada. Então o filme é sobre isso e é muito sobre essa relação de amor entre a mãe e o filho, que é uma relação de amor que tem a confiança manchada e é muito duro você ver isso, sabe? Ele fala pra ela assim: never trust a junkie. É tão pesado, sabe? Você querer se reaproximar, enfim, do seu filho, do seu ente querido e saber que existe algum caráter que foge ao controle dessa relação de amor, sabe? Essa relação de afeto. E eu acho que o filme mostra isso muito bem. Eu gosto da maneira que o filme explora essas pequenas situações. Você também, como espectador, tá o tempo todo questionando os comportamentos dele, duvidando um pouco das intenções dele, mas ao mesmo tempo o filme é super afetuoso, é compreensivo e traz também outros fatores, outros elementos que poderiam ter sido causadores desse vício. A Julia Roberts, por exemplo, em algum momento encontra um médico que foi o médico dele, um pediatra dele, quando ele era ainda muito novo, receitou determinados medicamentos que eram muito fortes e que ele disse que não tinha nenhum problema. E esses medicamentos talvez tenham sido as primeiras drogas às quais ele acabou ficando dependente. E eu acho, por mais que isso tenha sido breve, acho muito importante também a gente falar sobre a importância dessa introdução da indústria farmacêutica desde muito cedo na vida de muitas crianças hoje em dia e como isso pode ser prejudicial. Então é isso, eu achei que é um filme com uma história bem contada, uma história concisa e fala mais sobre um evento específico no Natal e de determinadas coisas que vão desenrolando em torno dessa volta dele. E é um bom filme. Já o Beautiful Boy é um filme muito mais complexo, muito mais denso, tem uma duração maior também, tem 2 horas de duração, enquanto o Ben is Back tem 1h40, mas não é tanto esses 20 minutos que fazem diferença, é a maneira como eles usam o tempo realmente. A história do Beautiful Boy é uma história que se passa em anos. São anos de relação entre pai e filho. Os pais do Timothée Chalamet no filme são separados. E o pai é um pai super aberto, com quem ele sempre conversou, com quem ele sempre teve uma relação muito próxima, de muita confiança, de muito amor. Tem uma coisa que é muito linda, assim, que é um detalhezinho, mas que define muito bem a relação deles dois, que toda vez que eles se despedem, o Steve Carell olha pra ele e fala everything. E aí ele responde everything. Que é como se fosse assim, não dá pra dizer o quanto eu te amo, então eu só vou falar tudo. Você pra mim é tudo. E é uma coisa que acompanha eles ao longo do filme, dá ainda mais o peso da dramaticidade que é você ver uma relação tão bonita ficar tão esfacelada ou tão prejudicada. Você acompanha um pouco a trajetória dele iniciando esse processo de vício e você vê o momento em que ele já está completamente fora de controle. E é um processo de luta constante. É uma coisa que você provavelmente vai ter que lutar a vida inteira. Vai ter que pensar realmente um dia de cada vez, a vida inteira. E me surpreendeu muito a coragem do filme em mostrar essa situação de uma maneira tão não nem glamorizada,
nem de uma maneira monstruosa, muito crua, muito realista. Eu acho que muitos filmes sobre vício de drogas acabam caindo para um desses clichês, ou fica muito estilizado, como Trainspotting ou como Hacking para um Sonho, ou você tem um lado muito degradante e muito depressivo, ou você tem um lado super nihilista, ou você tem um lado só da recuperação. Enfim, eu acho que muitas vezes os filmes sobre vício em drogas acabam tendo que escolher um lado, sabe? O lado pessimista ou o lado otimista e então tudo ficou bem no final, quando ele finalmente superou essa dificuldade. E esse filme não. Beautiful Boy é bem duro nisso, porque é realmente você vê que é uma luta constante e que é um vai e vem, uma montanha-russa de sentimentos e de tentativas mesmo de se afastar do vício das drogas. E o fato de se centrar numa família tão estruturada, tão amorosa, quebra mais ainda o seu coração, porque você vê que ele tinha uma base muito forte de amor, de carinho, de afeto, de confiança, e mesmo assim ele, que era uma pessoa talentosa, que gostava de escrever, também foi tomado por essa situação, tomado por essa falta de controle por causa de uma dependência química. Além desse filme ser bastante corajoso nesse sentido, na dureza que é, e além dele ser, eu acho, bastante original, eu acho que a coisa mais interessante desse filme foi mostrar o ponto de vista de um pai que se preocupa muito, que ama o filho mais de qualquer coisa, que faz de tudo para tentar ajudar ele, até o ponto de usar a droga para tentar ver o que é que tá fazendo o filho dele entrar nesse buraco negro, pesquisar os efeitos da droga, conversar com pessoas viciadas. Ele faz de tudo. E quando depois de muito tentar ele percebe que aquilo não tá dando resultado e ele entende que o filho dele não vai conseguir ser salvo por ele. Que uma pessoa só consegue ser salva se ela mesma quiser. E isso pode ser com drogas, pode ser com depressão, pode ser com muita coisa. É muito duro para uma pessoa que ama outra entender isso, que às vezes você não vai poder segurar a pessoa na mão o tempo todo, você não vai poder estar presente o tempo todo, porque às vezes a pessoa precisa fazer o esforço para se reerguer. E isso é uma coisa que eu acho que vai ter gente que vai ter dificuldade para lidar. Para ele, enquanto ator, foi uma coisa que ele teve muita dificuldade de atingir, de aceitar. E para mim foi difícil, mas eu achei necessário assim ter uma mensagem dessa. Achei bastante revolucionário para um filme hollywoodiano. E eu acho que o que define muito bem isso é uma reunião que eles têm, AA meeting, né? Só que com os pais. E uma das mães fala que perdeu a filha, que ela morreu de overdose, assim, nos últimos dias. E ela fala que apesar dela estar mal, dela tá obviamente muito triste, ela também tá um pouco aliviada porque ela percebeu que ela já vivia de luto há muitos anos, porque a filha dela já tinha sumido há muitos anos. E aquilo foi muito pesado. Uma das reflexões mais densas do filme, de você em algum momento ter que let go, mesmo amando muito. E é isso, eu acho os dois filmes muito bons, eles trazem uma consciência e uma reflexão muito grande sobre esse tipo de situação, não só do ponto de vista de quem está dentro do vício, mas de quem está fora tentando ajudar. Então é isso, eu recomendo Ben is Back e Beautiful Boy, BBBB, principalmente Beautiful Boy, que eu acho um filme, apesar de talvez mais duro, mais profundo e mais assim... Então foi isso, gente. Muito obrigada pela participação, por todo mundo que vem comentando coisas, que vem dando like, que vem, enfim, compartilhando o conteúdo aqui desse meu canal aí, meio errático. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas resenhas estejam trazendo reflexões e oportunidades para pensar ou para debater também com amigos ou vão dando vontade de assistir filmes que talvez vocês não teriam assistido se não fosse essa resenha. Então, continuem. E se vocês quiserem também sugerir filmes para eu assistir, se vocês quiserem comentar pensamentos que vocês tiveram sobre o filme e tal, comentem. E até a próxima.